Olá, meu nome é Andréa, sou trabalhadora do CELV, o Centro Espírita Luz e Verdade, que fica na rua Comendador Roseira, número 9, em Curitiba, no Paraná. Sejam bem-vindos, então, a mais uma mensagem que trazemos todas as sextas-feiras aqui no nosso canal para acalentar os nossos corações. Vamos iniciar, então, agradecendo a Deus, a Jesus Cristo, nosso Mestre, e aos benfeitores espirituais por mais este momento de tranquilidade, reflexão e também o conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona. Hoje a nossa reflexão é baseada no capítulo 4 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E dentro desse capítulo, nós vamos olhar com mais atenção para a diferença entre a ressurreição e a reencarnação, um ponto que ajuda a compreender melhor os ensinamentos de Jesus. No tempo em que ele viveu, já existia entre os judeus a ideia de que o homem poderia voltar à vida. Chamavam isso de ressurreição, mas essa compreensão ainda não era muito clara, muitas vezes associada ao retorno do mesmo corpo. A doutrina espírita vem esclarecer essa diferença de forma direta. Ressurreição seria o retorno do mesmo corpo, enquanto a reencarnação é o retorno do espírito em um novo corpo. E é nesse contexto que o diálogo de Jesus com Nicodemos ganha mais profundidade. Ao afirmar que é preciso nascer de novo para ver o reino de Deus, ele estava estabelecendo uma distinção importante entre o que é da carne e o que é do espírito. O corpo pertence à matéria, mas o espírito tem existência própria, independente dela. Quando Jesus fala em nascer da água e do espírito, ele utiliza uma linguagem compreensível para aquele tempo. Os antigos acreditavam que a água era o elemento primordial, origem da matéria. Por isso, ela passou a simbolizar a natureza material. Assim, nascer da água e do espírito significa nascer com corpo e alma, significa reencarnar, não apenas de forma simbólica, mas como um processo real, em que o espírito retorna à vida corporal em um novo corpo, dando continuidade à sua caminhada. E esse entendimento se amplia quando Jesus afirma que o espírito sopra onde quer e que não sabemos de onde vem nem para onde vai. Se a alma tivesse origem no momento do nascimento, saberíamos de onde ela vem. Mas essa fala nos leva a compreender que o espírito já existia antes e continuará existindo depois. É a partir daí que entendemos a pré-existência da alma. Em O Livro dos Espíritos, aprendemos que somos espíritos criados simples e ignorantes e caminhamos ao longo do tempo em direção à perfeição. Não surgimos prontos, mas construímos nossa evolução ao longo das experiências. E se há continuidade, há também a pluralidade das existências. O Evangelho de Mateus traz uma passagem bastante clara quando Jesus se refere a João Batista como sendo Elias que havia de vir. Aqui entendemos que se trata do mesmo Espírito em outra existência, seguindo a sua jornada. Nem todos estavam preparados para compreender isso naquele momento, e o próprio Jesus sinaliza essa dificuldade ao dizer: ouça aquele que tem ouvidos de ouvir. E outras passagens bíblicas também apontam nessa direção. Isaías fala daqueles que viverão de novo, e Jó, mesmo diante de tanto sofrimento, expressa a esperança de uma transformação como alguém que intui que a vida não se limita a uma única existência. Quando reunimos esses ensinamentos, percebemos que a reencarnação não surge como uma ideia isolada, mas sim como uma chave que ajuda a compreender melhor a justiça divina. Sem ela, muitas situações da vida parecem difíceis de aceitar.
As desigualdades, as dores e as diferenças entre as pessoas podem parecer sem explicação. Mas, quando consideramos a continuidade da vida, tudo passa a fazer parte de um processo mais amplo. A reencarnação nos ajuda a entender tendências, dificuldades, afinidades e até sofrimentos que, à primeira vista, parecem desproporcionais. E esse princípio não se apoia apenas na fé, mas também na razão. Quando observamos a vida com atenção, percebemos que uma única existência não explica toda a complexidade do ser humano. Há algo que se constrói ao longo do tempo e que se manifesta em cada nova experiência. Nós não vemos diretamente o passado do espírito, mas percebemos seus efeitos no presente. Existe uma história anterior que se reflete naquilo que somos hoje. E essa compreensão nos traz um sentimento importante, a esperança. Porque se a vida continua, nada se perde. Se erramos, podemos reparar. Se falhamos, podemos recomeçar. Nenhuma dor é definitiva, assim como nenhuma conquista acontece por acaso. Mas, acima de tudo, a reencarnação nos convida a olhar para o presente. Ela nos chama à responsabilidade porque cada atitude tem consequências. E, ao mesmo tempo, nos oferece serenidade, ao lembrar que sempre teremos novas oportunidades de aprendizado. Quando Jesus afirma que é preciso nascer de novo, ele não está apenas revelando uma lei espiritual. Ele nos mostra que a vida continua, evolui e nos conduz para o bem. Então, compreender isso nos ajuda a viver com mais confiança, mais consciência, reconhecendo que cada existência é uma oportunidade real de crescimento e transformação. Fiquem todos na paz do Senhor. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.